Paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. É bom poder partilhar, ter este privilégio de partilhar a palavra de Deus com cada uma das nossas vidas, com vocês que estão a ouvir e também para mim mesmo, para mim próprio, pregar a palavra de Deus. Podemos aplicar a palavra de Deus por graça nas nossas vidas, é um privilégio, ok? É bom ter vocês comigo aqui neste canal em que eu tento explicar vários temas da palavra de Deus, ok? Fazer alguns estudos expositivos e temáticos da palavra de Deus, ok? Eu sou o Miguel, tenho 32 anos, ok? E hoje eu quero-vos trazer um estudo, irmãos. Quero-vos trazer um estudo sobre imposição de mãos. Qual é a importância da imposição de mãos a orar? Qual é a importância da imposição de mãos hoje em dia, ok? A palavra de Deus fala que a imposição de mãos é uma doutrina rudimentar ou fundamental, ok? E que eu creio que é um ministério ou uma prática que tem sido um pouco esquecida no meio cristão, ok? Quando nós vamos evangelizar ou quando nós estamos no contexto também a falar com alguém da palavra de Deus. Tem sido um ministério que eu creio que tem sido um pouco esquecido, ok? E eu quero trazer bases bíblicas que sustentam a doutrina da imposição de mãos, ok? A importância da imposição das mãos. Agora vocês podem me perguntar, mas Miguel, nós podemos chegar ao pé da pessoa e simplesmente orar por ela? Claro que sim. Claro que sim, que pode e deve ser feito. Claro que simplesmente podemos chegar ao pé das pessoas e orar por elas sem impor as mãos, ok? Mas o que eu pretendo mostrar neste vídeo é justamente a importância da imposição de mãos, debaixo da direção do Espírito Santo, ok? Amigos, vamos aqui a Hebreus 6, 1 e 2. É o texto base com que eu quero iniciar a minha explicação, ok? Aqui da palavra de Deus. Hebreus 6, 1 e 2. A palavra do Senhor diz em Hebreus 6, 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. Estão a ver? Deixando os rudimentos, deixando aquilo que é inicial à fé, né? Deixando as bases, os fundamentos iniciais da fé. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, que é os rudimentos, que é arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, vejam, imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ok? Então vejam aqui, o versículo aqui, 1 e 2, o autor aqui está a falar, pelo que deixando os rudimentos ou as doutrinas principais, os ensinos principais da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, crescendo de glória em glória, como nós bem sabemos, não é? Prossigamos até à perfeição, mais parecidos com Cristo a cada dia. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Ou seja, não lançando de novo o fundamento. Ou seja, quando a pessoa está a crescer na fé, quando a pessoa já está há algum tempo na fé, quando já tem algum crescimento da fé, ela já tem que ter um bom conhecimento das bases. Já tem que ter um bom conhecimento das bases. E quais são as bases rudimentares da doutrina de Cristo? Estamos a falar de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, ok? As obras não salvam ninguém. A única coisa que pode salvar é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ok? Fé em Deus, arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. Doutrina dos batismos, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, ok? O batismo, ou seja, quando nós batizamos pessoas e quando somos batizados, ok? O simbolismo do batismo, da morte, que é a velha vida, para a ressurreição, quando a pessoa se levanta da água, ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus, ok? Dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vejam, então, segundo aqui o texto fala que a doutrina da imposição de mãos é uma doutrina rudimentar do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Vou só reforçar e ler mais uma vez este versículo, ok? Desculpem se estou a ser repetitivo, mas é importante. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, o rudimento, aquilo que é o principal, que é a base, ok? Prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, ou seja, não vamos lançar de novo
aqueles que já estão a deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, que estão a avançar até à perfeição. E está a dizer, não é necessário lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, que é aqui uma doutrina rudimentar, arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, que é rudimentar, é fundamental, ok? E da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando nós pregamos o Evangelho a alguém e quando nós acompanhamos as pessoas na fé, estas doutrinas são rudimentares, são doutrinas base que têm que ser ensinadas, ok? Primeiramente, e para toda a nossa vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Porquê? Porque no Evangelho nós estamos sempre a aprender coisas novas e estamos sempre a crescer no Evangelho, ok? O Evangelho, Paul Washer diz que até mesmo durante a eternidade, quando nós estivermos com Deus, nós vamos sempre continuar a aprender mais do Evangelho. É uma fonte inesgotável, que dá vida à nossa própria vida. Ok? Então estas são as doutrinas fundamentais. E estas doutrinas, que eu já falei e repeti, não é? Arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, doutrina dos batismos, a imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Destas doutrinas fundamentais eu quero falar sobre a imposição de mãos. Porque não é muito falado, não é muito ensinado, não, pelo menos do que eu conheço, do que eu sei, não é muito falado e não é muito ensinado. Eu quero falar sobre a doutrina da imposição de mãos, que é uma doutrina rudimentar, fundamental, é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Ok, para que é que serve a imposição de mãos, irmãos? Vejam, há responsabilidade em quem impõe a mão, em alguém para orar, há responsabilidade em quem impõe, e há responsabilidade também sobre quem é imposto. Ok? Imagina, eu vou visitar uma igreja. Eu não conheço a pessoa de lado nenhum, o pastor ou a pessoa que está na frente. O pastor ou o presbítero ou o diácono. E a pessoa quer vir impor as mãos. Orar por mim e impor as mãos. Assim, cabe-me a mim também decidir se eu aceito ou não. Cabe-me a mim porque há responsabilidade sobre quem é imposta as mãos. Eu não conheço a vida da pessoa. Sei que tem cargo na igreja, que é um pastor, mas eu não conheço a vida da pessoa, eu não sei o testemunho da pessoa, eu não sei o a sós que a pessoa tem com Deus. Então cabe-me a mim aceitar ou não, ok? Porque a imposição de mãos também é vista assim como que uma transferência, ok? A pessoa está a transferir algo. Pode ser poder de Deus ou não. Ou não. Não se esqueçam que no Antigo Testamento, quando se punha as mãos sobre os animais, era para transferir o pecado do povo. Os sacerdotes faziam isso. Para transferir o pecado do povo, eles impunham as mãos sobre os animais. Sobre os cordeiros, ok? E depois também tem os bodes, o bode emissário também. Sobre quem era imposto a mão, transfigurava ali o pecado do povo, que passava, o pecado da pessoa, neste caso, que trazia o cordeiro, não é? O pecado da pessoa que passava para o cordeiro sem mancha. Não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro perfeito. Ok? Então, quando alguém nos impõe as mãos, podemos receber algo bom ou algo mau. Não é só porque é pastor, só porque prega a palavra, só porque dizem que é homem de Deus. Ai, tão bom. Nós não sabemos. Ok? A pessoa anda com Deus, a pessoa tem relação com Deus, íntima com Deus. Ok? Temos que pensar assim, ok? Qual a autoridade que a pessoa tem? Não sei, em Atos dos Apóstolos, lembram-se daqueles filhos de Seva? Eles tentaram expulsar demónios. Eu ordeno que saias em nome de Jesus que Paulo prega. E o demónio olhou. O demónio na pessoa olhou e disse, então, mas eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vós quem sois? E bateram neles e foi uma vergonha. Ok? Não havia autoridade. Isto é muito importante no sentido de imposição de mãos, ok? Certifiquem-se que vocês conheçam as pessoas que vos impõem as mãos. Ou para transferir bênçãos ou para orar por cura. Para transferir bênçãos no sentido de orar por cura, para também dons espirituais e por aí vai, como eu também vou falar adiante. Ok? Às vezes há uma necessidade de cura, há uma necessidade também de orar por emoções e até impõem as mãos, mas certifiquem-se que vocês conhecem minimamente a pessoa pelos quais vocês estão a pedir para orar, para vos impor as mãos. Ok? Então, vamos lá agora, amados.
queridos e amigos, glória a Deus, qual a utilidade da imposição de mãos? Quais as utilidades para a imposição de mãos? Primeiro, consagração ao santo ministério, ordenação pastoral. Primeira aplicação para a imposição de mãos, consagração ao ministério. Ordenação pastoral. 1 de Timóteo 5:22. Vamos lá. 1 de Timóteo 5:22. A palavra do Senhor diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Olhem a responsabilidade de quem está a impor as mãos. Se eu, como líder, vamos supor, eu vou impor as mãos numa pessoa, a consagrá-la ao ministério, e a pessoa tiver uma vida devassa, tiver uma vida de pecado, tiver uma vida que não está a buscar a Deus, que não tem uma vida regular de oração com o Senhor, de leitura das Escrituras, de fugir do mundo, das paixões do mundo, eu estou a participar dos pecados alheios. Vejam, está aqui o texto, em 1 Timóteo 5:22. Diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. É porque pode pôr, mas não pôr precipitadamente. Não é, eu não conheço, eu nunca vou pôr. Não, é uma doutrina bíblica. Nós vimos em Hebreus 6, 1 e 2. Uma doutrina rudimentar da fé. A imposição das mãos. E aqui diz, olha, podes pôr, mas não precipitadamente. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Toma atenção, Timóteo. Toma atenção antes de impor as mãos a alguém, de consagrar algum líder para a obra. Toma atenção antes de impor as mãos. Nesse sentido. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Glória a Deus. Atos 6, versículo 6. Glórias a Deus. Deus é bom. Sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Atos 6:6 diz: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então vejam, esta situação de Atos 6, que houve aqui um problema, que nasceu um problema aqui, um desafio na igreja, ok? Que as viúvas gregas estavam a murmurar das viúvas hebreias, ok? Estava a haver uma situação na igreja que houve um murmúrio, ok? Das viúvas gregas com as viúvas hebreias. Vejam, os apóstolos não ignoraram esta questão. Os problemas na igreja não podem ser ignorados. Eles não sabem o que é que estão a falar. O que é que eles estão a falar? O que é que eles estão a levantar? Não. Os problemas têm que ser adereçados e têm que ser tratados. Aqui, esta situação das viúvas foi dada a máxima importância por parte dos apóstolos. Ok? Está no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, nós sabemos que quando começa a crescer a igreja, quando os discípulos começam a crescer, traz mais desafios, meus irmãos. Traz mais desafios quando a igreja começa a crescer. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, aí está, os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Está aqui, olha, a murmuração dos gregos contra os hebreus. Aí está, não é das viúvas, é dos gregos contra os hebreus. Peço desculpa, está bem? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Esta questão dos gregos foi ouvida pelos apóstolos e foi tratada. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, para o ministério. Diaconato. Aqui nasceu, dentro desta necessidade, nasceu o diaconato da igreja. E quem é que foi diácono? Estevão, Filipe, entre outros, Prócoro, Nicolau. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Aqui depois está as condições para se servir. Boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, ok? Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ok? Os apóstolos entenderam. Nós temos de estar focados na oração e no ministério da palavra. Nós não podemos largar este. É como um pássaro de 2 asas. Um é a oração e outro é o ministério da palavra.
E eles redirecionaram essa necessidade consagrando pessoas aptas para realizar este serviço. Diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e ele já não esteve, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. O prosélito que, se não me engano, é um convertido ao judaísmo, ok? E diz: e os apresentaram ante os apóstolos. Ante os apóstolos. Os 12, porque aqui já estava Matias com eles, ok? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Então, para consagração ao ministério, eles impuseram as mãos sobre estes diáconos. Glória a Deus. Né? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ok? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Em Jerusalém, que antes era a capital da adoração, né? Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Ordem na igreja. Ordem no ministério. Glória a Deus. Uma ordem estabelecida. Atos 13, 12 e 3. Atos 13, 2 e 3, amigos. Vamos continuar aqui nesta parte. A necessidade, ou seja, a utilidade da imposição de mãos para consagração ao santo ministério e ordenação pastoral. Atos 13, 2 e 3. Vamos ler a partir do 1. Desculpem. A partir do 1 e diz: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vejam, eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam no exercício das funções do serviço ao Rei. Aleluia! Estavam no exercício das funções no serviço do Rei Jesus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, e disse o Espírito. O Espírito fala. O Espírito é uma pessoa. Glória a Deus. Há aí seitas, os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito é uma força, mas não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ali, o Espírito Santo falou. Disse o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é Deus. Ele é Deus. É o Deus Espírito Santo. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele fala: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Separou Barnabé e Saulo. O próprio Deus ordenou que isso acontecesse. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vejam, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos. 3 coisas. Eles jejuaram, oraram e colocaram sobre eles as mãos. Pondo sobre eles as mãos. Então, consagração ao santo ministério. Jejuaram, oraram e pondo sobre eles as mãos. Nada é feito sem oração. Ok? Mais um texto. Consagração ao santo ministério e ordenação pastoral. Números 27, 18. Vamos, irmãos. Números 27, 18. Glórias a Deus. O texto diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito de Deus sobre ele, em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Põe a tua mão sobre Josué. Glória a Deus. Toma para ti Josué, filho de Num, em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Louvado seja Deus. Então nós já vimos consagração ao santo ministério e ordenação pastoral, estas 4 passagens, ok?
da imposição de mãos. Para que mais serve a imposição de mãos? Para que mais serve o ministério da imposição de mãos? Primeiro, consagração ao Santo Ministério. Depois, abençoar. Orar. Serve para também nós orarmos e abençoarmos as pessoas. Claro que não precisamos de, obrigatoriamente, para orar pela pessoa, impor a mão na pessoa. Não. Não é nesse sentido. Nós podemos orar pela pessoa, simplesmente orar. Mas também podemos orar pelas pessoas impondo as mãos. Impondo as mãos. Mateus 19, 13 a 15. Aqui é no sentido de orar e abençoar a vida das pessoas. Primeiro foi consagração ao Santo Ministério, ordenação pastoral, e agora abençoar. Serve para abençoar a imposição de mãos. Mateus 19, 13 a 15. Que diz: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Ok? Jesus impôs as mãos sobre os meninos, orou por eles e os abençoou. Ok? Muito importante. Vamos agora atrás, vamos a Gênesis 48, 14 a 19. Gênesis 48, 14 a 19. Esta é uma pregação temática sobre imposição de mãos. É um ensino temático, não é um ensino expositivo. O ensino expositivo seria eu ter um texto base e estar a estudar só a partir do texto base, ok? Tendo também, possivelmente, outras referências no texto bíblico, ok? Tendo outros textos auxiliares. Mas este estudo que eu estou a fazer é um estudo temático, em que eu apresento um tema e a partir desse tema nós vamos ver pela Bíblia Sagrada, vamos nos posicionar em toda a Bíblia Sagrada, vamos buscar respaldo para o ensino do mesmo, ok? Então vamos a Gênesis 48, 14 a 19. A palavra do Senhor diz: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, para abençoar, vem, para abençoar. Ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos. Porque Efraim era o mais novo, né? E por norma ele tinha que pôr a mão direita sobre o filho mais velho e a mão esquerda sobre o filho mais novo. Né? Mas ele sabia. Foi mau aos seus olhos. E tomou a mão do seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Ok? Depois nós vemos que a tribo de José é dividida nestas duas tribos, ok? Dos filhos de José, que é Efraim, que é o filho mais novo, e Manassés, ok? Que é meia tribo de Efraim e meia tribo de Manassés. E aqui o texto está a dizer que Efraim vai ser maior que Manassés. Por isso, Jacó colocou a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre Manassés, ok? Mas o princípio que podemos tirar daqui, imposição de mãos, ok? Para abençoar, no 14, mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, ok? Para abençoar. E eles tinham também por costume fazer assim, não é? O mais velho, a mão direita na cabeça do mais velho e a esquerda na cabeça do mais novo, ok? Continuando. Marcos 10, 16. Vamos ao Novo Testamento. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Marcos 10, versículo 16 diz... temos outra vez este episódio dos meninos, segundo a visão de Marcos. Nós já vimos a visão de Mateus, agora vemos a visão de Marcos. Podemos ler a partir do 10, 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreenderam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Ok? Tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Glória a Deus. Eu estou a ler a versão Almeida Revista e Corrigida. Ok? A versão que eu estou a ler é a Almeida Revista e Corrigida. Vamos voltar atrás a Levítico 9, 22. Levítico. A seguir a Êxodo, né? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico 9, 22. A palavra do Senhor diz neste sentido: depois Arão levantou as suas mãos para o povo e o abençoou. Aqui no sentido simbólico, não é? Não impôs as mãos sobre cada pessoa do povo, não é isso? Mas está a falar que depois Arão levantou as suas mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Não esqueçamos, eles para fazer expiação, eram os sacerdotes, só podiam fazer. Ok? E era dentro do tabernáculo, ok? No Santo dos Santos, eles faziam e ele impunha as mãos sobre o cordeiro, como eu já expliquei. Ok? E o pecado da pessoa era transferido para o cordeiro. Ok? E o cordeiro era imolado. E depois com o sangue do cordeiro é que também se dividia depois o sangue, ok? Era aspergido sobre o altar e também era também colocado na bacia. Era dividido o sangue, ok? Pronto. Também é importante termos esta explicação. Porque até no Antigo Testamento já até sobre o cordeiro se impunha a mão, ok? Aqui Arão levantou as suas mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado. E o holocausto, estão a ver? Desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, o sacrifício e a oferta pacífica. Ok? Continuando, para que mais serve a imposição de mãos? Já vimos que serve para consagração ao santo ministério, ordenação pastoral, ordenação de pastores, de presbíteros, de diáconos, ok? Mais para abençoar, orar, para orar pelas pessoas, para as abençoar, ok? Mais serve para cura, orar por cura na vida das pessoas. Imaginem, vocês têm um amigo doente, ou eu tenho um amigo doente, está-me a doer a perna, está-me a doer o pé. Nós podemos e devemos impor as mãos. Vamos orar com a imposição de mãos. Claro que cada situação, uma situação. Eu, por exemplo, sendo homem e haver uma mulher que está com dores nos seios dela ou em alguma parte íntima, eu não vou colocar a minha mão. Ok? Dessa forma não faço assim. Ok? E não é recomendável fazer assim. Glória a Deus. Porque também temos que ter sabedoria em como fazemos as coisas. Tem que se ter sabedoria em como as coisas se fazem. Ok? Mas se for numa perna, num braço, nas costas, no pé, imponham as mãos, orem. E se não conseguirem pôr a mão sobre o local, ou se tiver uma dor no seio, ou nos seios, imponham a mão sobre a testa. Podem pôr as mãos sobre a testa da pessoa. Mesmo que não imponham no local onde está a dor. Certa vez também me aconselharam assim, debaixo da convicção bíblica, que é, mesmo que não imponhas a mão no local onde está a dor, podes fazê-lo assim, mas se não der para fazer assim, pode ser num sítio íntimo da pessoa. Colocas a mão sobre a testa e impões a mão sobre a testa da pessoa, ou sobre o ombro da pessoa, ou sobre a mão da pessoa. Quando a sogra de Pedro estava com febre, fala que o Senhor, se não me engano, diz que o Senhor lhe deu a mão a ela. Há um evangelho que diz que o Senhor Jesus deu a mão a ela e a febre deixou. Ok?
diz que o Senhor Jesus deu como se pegasse na mão dela, na sogra de Pedro, como se que pegasse na mão dela e a febre a deixou. Há um evangelho que fala nisso. Ok? Então serve para abençoar, orar, consagração ao ministério e agora cura. Mateus 9:18. Mateus 9:18. Mateus 9:18 a palavra diz, olhem. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a tua mão e ela viverá. O próprio, ou seja, aquele próprio chefe que foi ter com Jesus, Jairo, aquele homem chamado Jairo, ele próprio disse ao Senhor: vem e impõe-me a tua mão e ela vai viver. Ele tinha fé que Jesus iria curá-la. Vejam agora no versículo 25, Mateus 9:25. Vimos o 18, agora o 25, que o texto fala, diz: e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Vejam, ele não impôs a mão na testa, não impôs a mão noutro sítio qualquer, não. Diz que pegou-lhe na mão. Pegou-lhe na mão. Nestes momentos temos de ter sabedoria. Há momentos que também nós podemos orar. Em vez de estar a impor a mão onde a pessoa tem dor, ou a impor a mão na testa, podemos simplesmente dar a mão. Podemos simplesmente dar a mão e orar também. Ok? Estas são as formas de nós fazermos. Ok? Sempre derivado à situação e ao direcionamento que o Espírito Santo dá na hora. Ok? Certa vez eu estava evangelizando com os irmãos. Estava evangelizando e apareceu uma pessoa que estava muito necessitada. Estava muito necessitada. E eu senti no meu espírito: ora por ela com a imposição de mãos. E eu perguntei à senhora: posso lhe impor as mãos? Orar por si. E ela: sim, pode impor a mão. Pode impor a mão, sim. Eu impus as mãos. Creio que foi no seu ombro. E uma no ombro e uma na testa. Orei por ela. E passado algum tempo ela veio dar testemunho: olha, não, Deus operou na minha vida. Deus operou na minha vida. Deus trabalhou. Muito obrigado por ter orado por mim. Agora, a glória não é de quem orou. A glória é do Senhor. A glória é Deus. É Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar. Não é? Nós temos este privilégio de nós sermos vasos usados por Ele para a glória dEle. Porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Amém? Continuando, Lucas 13:13. Vamos agora a Lucas. Lucas 13:13. Irmãos, se não entendem, podem-me adressar perguntas. Glória a Deus. Lucas 13:13. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Vejam, uma mulher paralítica aqui. Vamos a ler a partir do 10. 13:10 de Lucas. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Vejam, esta mulher tinha um demónio. E eu também já vou falar sobre isto. Que a imposição de mãos também serve para expulsar demónios. Ok? Vejam, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Vejam, 18 anos que ela andava curvada. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Imaginem lá, irmãos, uma mulher de 18 anos a andar curvada, vai na rua, está curvada, volta à casa, está curvada, está com as pessoas à volta dela, está curvada. E não há ninguém que tenha uma solução, não há ninguém que tenha uma palavra para a vida daquela mulher. Mas chegou ali Jesus, estava ali Jesus, a Bíblia diz no 12, e vendo-a Jesus. Era uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos. Ela andava curvada, não podia endireitar-se de modo algum. Mas aquele que é maior que a enfermidade, aquele que é maior que os espíritos de enfermidade, estão no corpo das pessoas. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Basta uma palavra do Senhor para toda a situação mudar. Basta uma palavra do Senhor para sair da calamidade. Basta uma palavra do Senhor para a aflição acabar. Basta uma palavra do Senhor para de facto nós recebermos o livramento que tanto necessitamos. É a palavra do Senhor e não de homem. Voz de Deus e não do homem. Glória a Deus.
E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Só isto dava uma pregação, só este texto, só estes versículos já davam uma pregação, irmão. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E depois tem toda aquela situação do príncipe da sinagoga porque Jesus curou ao sábado. Mas glória a Deus. Glorificava a Deus, ela. Vejam o detalhe no versículo 13. E pôs as mãos sobre ela. Jesus é o Filho de Deus. Jesus simplesmente podia dizer: estás curado. Mas diz que pôs... Vejam que o texto há esta importância de ficar registado, que é: e pôs as mãos sobre ela. Porque Jesus disse-lhe: olha, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não precisava de a tocar. Não é? Ele não precisava de a tocar. Porque Jesus diz: olha, estás livre da tua enfermidade. Não é? Mas aqui no versículo 13 diz: e pôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Pôs as mãos sobre ela. Glória a Deus. Continuando, Marcos 6,5. Temos alguns versículos aqui. Marcos 6,5. E a palavra do Senhor diz em Marcos 6,5: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Vejam, por causa da incredulidade, Jesus falou no 4. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e a sua casa, e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Como? Impondo-lhes as mãos. Mais uma vez o texto, há esta importância no texto. Somente curou alguns enfermos impondo-lhes as mãos. Irmãos, apliquem isto quando vão evangelizar para as ruas. Sem abrigos, outras pessoas que estiverem a ouvir a palavra, orem com a imposição de mãos. Pelos vossos amigos, orem com a imposição de mãos. Pelos vossos irmãos, orem com a imposição de mãos. Ok? Orem com a imposição de mãos. Quando estamos a falar de abençoar as pessoas com a imposição de mãos, de orarmos por cura, não somos nós que curamos, quem cura é Deus. Até pode não acontecer nada, porque tudo pertence à soberania de Deus. No fundo, nós pedimos: Senhor, seja feita a tua vontade, mas apresentamos esta necessidade. Ok? Apresentamos esta necessidade, mas Senhor, tu és soberano sobre nós. Glória a Deus. E o Senhor, por graça, vem e faz. Há vezes que não acontece, há vezes que acontece, mas glória ao Senhor. Porque o mais importante é a explanação do Evangelho. Ok? Mas orem neste sentido, orem para que a pessoa seja abençoada, por cura e por outros pontos que eu também já vos vou mostrar. Orem. Somente aqui quanto à consagração ao ministério e à ordenação pastoral, nós devemos ter cuidado. Ok? E até mesmo para comunicarmos algum dom a alguém, temos de ter cuidado para não participar nos pecados alheios. Mas se for para que a pessoa seja abençoada, para que a pessoa seja curada, orem com a imposição de mãos. Glória a Deus. Vamos continuar. Então eu agora ali Marcos 6,5. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Atos 9, 12 a 17. Só há o cuidado quanto à consagração de obreiros, de ter cuidado para não se participar nos pecados alheios. Ok? Agora, se for orar para abençoar, ou orar para que Deus tenha misericórdia da pessoa, a pessoa seja curada, ore, irmão. Ore. Para que a pessoa seja liberta. Para que os espíritos malignos saiam daquela pessoa, os espíritos saiam daquela pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 9, 12 a 17. Sabem que também há um sentido de responsabilidade muito grande na imposição de mãos. Não é impor só por impor. Há um sentido de responsabilidade espiritual atrás da imposição de mãos. Temos que saber como fazer e quando fazer, movidos pela fé. Movidos pela fé. Por isso é que o texto também diz: não imponhas a ninguém, imponhas precipitadamente as mãos. Não é impor só por impor. Não é impor só por impor. Olha, agora vou orar por ti e vou impor as mãos. Não. Tem que haver um sentido, um objetivo, um contexto.
ok? E também temos de ser movidos para isso, ok? É um ato de fé. Glória a Deus. Atos 9, 12 a 17. A palavra do Senhor diz: E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Aqui estamos a falar de Saulo, que depois o Senhor mudou o nome dele para Paulo, ok? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Estão a ver? Ele simplesmente podia falar, mas não, punha sobre ele a mão. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos maus tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou e impondo-lhe as mãos, vejam, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas e recuperou visão. E recuperou vista. E levantando-se foi batizado. Ok? Vamos voltar aqui ao texto. A imposição de mãos é importante e nós devemos saber em que contexto nós vamos fazê-lo. Ok? Temos que saber em que contexto nós vamos fazer. Porque o primeiro texto que eu abri de Timóteo fala para não participarmos dos pecados alheios. Se há uma pessoa que nós sabemos que anda numa vida de pecado, que já ouviu a palavra, que não quer deixar o pecado, que está a perseverar no pecado, aí não. Aí nós temos que iniciar um trabalho, sim, de oração pela pessoa. Aí nós só oramos é por libertação de demónios. Ok? E se a pessoa estiver doente. Ok? Temos de ter cuidado e analisar bem os contextos. Porque se a pessoa é resistente à palavra de Deus, se a pessoa já ouviu muitas vezes a palavra e não a quer receber, não quer receber o principal que é o Evangelho, mas estiver numa postura de brincadeira, podes orar por mim, podes impor a mão e tudo, tem que ser feito com muita reverência. Cuidado aí. Ok? Vamos continuar. Aqui Lucas 4,40. Lucas 4,40 diz: E ao pôr do sol todos os que tinham enfermidades, e ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Aqui está a falar de Jesus. Ok? Aqui está a falar do contexto da cura de sogra de Pedro também. Aqui fala que ele repreendeu a febre. Repreendeu a febre. Aqui em Lucas fala que Jesus repreendeu a febre. Segundo o relato de Lucas. Ok? Mas aqui mais à frente então, nós vemos aqui no 40, diz: E ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Ele punha as mãos, as pessoas eram curadas. Ele punha as mãos, as pessoas eram curadas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Marcos 16, 18. Desculpa, estava aqui só a ver um apontamento. Marcos 16, 18. Que diz aqui a grande comissão, não é? Quando Jesus envia os discípulos depois de ele ter sido ressuscitado. E no seguimento, ele diz: Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus.
pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos. Vejam, o ministério da imposição de mãos. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e eles serão curados. Por graça, por misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Atos 28, versículo 8. Aqui na parte da cura. Já falámos de consagração ao ministério, de abençoar, orar e abençoar a pessoa, e cura. Agora estamos na parte da cura. Que diz: e aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Ok? Vou ler mais uma vez. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Ele foi curado pela graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Lucas 13. Lucas 13, versículo 13 diz: e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Eu já li este. Ok? É repetido, desculpem. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Agora Marcos 5, 23. É este. Marcos 5, 23. Que diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. É a questão da filha de Jairo outra vez, ok? Porque nós há pouco lemos o relato de outro evangelho e agora nós estamos a ler o relato de Marcos, ok? Eu rogo-te que tu venhas e lhe imponhas as mãos para que ela viva, ok? Aqui diz que a filha está moribunda, tal. Continuando. Agora vamos para a próxima. Nós já vimos imposição de mãos, mais uma vez. Serve para consagrar ao santo ministério, ordenação de pastores, presbíteros, diáconos, ok? Primeiro. Segundo, serve para abençoar e orar pela vida das pessoas, pedir a bênção de Deus. É nesse sentido que eu estou a falar. Pedir a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Terceiro, cura. Para cura, nós já apresentei os versículos todos aqui que defendem orar por cura, ok? Quarto, para que é que serve a imposição de mãos? Quarto, transferência de dons espirituais para o serviço do reino. Transferências de dons espirituais para o serviço do reino. 1 Timóteo 4,14. Vamos lá. 1 Timóteo 4,14. Vejam o que a palavra de Deus diz. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Vejam, Timóteo era um jovem pastor. E vejam o que Paulo diz aqui: não desprezes o dom que há em ti, o qual Deus te deu através da imposição de mãos do presbitério, do corpo de presbíteros. Ok? Não desprezes o dom que há em ti, jovem, irmão, irmã, jovem, servo de Deus, homem que foste consagrado ao ministério. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. O qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos, ou através da imposição das mãos do presbitério, do corpo de presbíteros. Ok? Deuteronômio 34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9, a palavra de Deus diz: e Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha imposto sobre ele as suas mãos. Lhe abençoou. Deus, através das mãos de Moisés, abençoou Josué. É por misericórdia, é por graça. Mas o Senhor faz. É por misericórdia, é por graça. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria,
porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deus ordenara porque Josué tinha o Espírito, como fala lá atrás, como já falei. Glória a Deus. Mais um versículo, 2 de Timóteo 1,6. 2 de Timóteo 1,6. Está embasado biblicamente, amados irmãos. Pela graça de Deus. Segunda de Timóteo 1,6 diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então vejam que fala que foi pela imposição de mãos do presbitério, mas fala que também desperta o dom de Deus que há em ti, que existe em ti, pela imposição das mãos de Paulo, em Timóteo. Pela imposição das mãos de Paulo. Então nós temos transferência de dons espirituais para o serviço do reino. Imposição de mãos também serve para isso. Vamos recapitular, amigos. Desculpem, eu repito muito, mas desculpem, é a forma como eu consigo me expressar, ok? Eu repito-me bastante. Eu estou a tentar melhorar isso, ok? Estou a tentar melhorar isso, não me repetir assim tanto, ok? Para que serve a imposição de mãos? Mais uma vez, consagração ao Santo Ministério, ordenação pastoral. Dentro da consagração ao Santo Ministério tem que se ter cuidado para não se impor as mãos precipitadamente sobre alguém, para se consagrar ao Ministério, nem participar dos pecados alheios, ok? Mas tem que se ter muito cuidado em quem se impõe as mãos, porque há responsabilidade sobre a pessoa que impõe as mãos para consagrar alguém ao Ministério, ok? Isto é uma grande responsabilidade, tem que conhecer muito bem a pessoa, ok? E também não participar dos pecados dessas pessoas que vivem em pecado, ok? Outra aplicação para a imposição de mãos, para abençoar, para orar, pedir bênção sobre a vida das pessoas, para abençoar pessoas, pedir a bênção do Senhor sobre a vida das pessoas, orar, imposição de mãos para cura, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas que têm espíritos de enfermidade sejam libertas, ok? Mais, para transferência de dons espirituais para o serviço do reino. Pedir a Deus que dê dons. Os líderes, pastores, presbíteros, corpo de presbíteros, corpo de ministros da igreja. Orar pelo líder, pelo novo líder, neste caso, Timóteo. Orar por líderes para que recebam dons. Orar ao Senhor para que o Senhor, em sua graça, possa dar dons a estes líderes. Possa encher do Espírito de sabedoria, assim como Moisés, quando impôs as mãos sobre Timóteo. Sobre Josué, peço desculpa. Para que possa encher a pessoa do Espírito de sabedoria. Assim como Moisés, quando impôs as mãos sobre Josué. E assim como Paulo orou, se não me engano, no livro aos Efésios, ele diz: eu oro ao Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, para que sejam cheios do Espírito de sabedoria. Para que vocês possam ser cheios do Espírito de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria na igreja, amados. Nós precisamos ter conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos ter conhecimento daquilo que Deus nos fala nas Escrituras, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos de sabedoria. Nós não podemos estar desconhecidos da vontade de Deus. Nós temos que conhecer a vontade do Senhor, porque o Senhor fala: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Em Oséias 4:6 ele diz. Então é importante nós orarmos para que também haja dons no seio da igreja, ok? Para que estes líderes, para que líderes e novos líderes também sejam abençoados com dons por parte de Deus. Podemos orar nesse sentido, ok? Agora é neste sentido que quem ora por isso tem que ser aquele que também, supostamente, aqueles que consagram, ok? No meu entender, na narrativa bíblica, não creio que seja um novo membro a orar para que um pastor receba, ok? Receba dons, ok? Mas que seja o pastor
ou o corpo de presbíteros da igreja. Ou neste caso o missionário, né? O plantador de igrejas. Glória a Deus. Peço perdão. Continuando. Então, transferência de dons espirituais para o serviço do reino. Última utilidade que eu considero bíblica para a imposição das mãos. Expulsão de demónios, que está intimamente ligada à cura. Ok? Utilidade bíblica última para a imposição de mãos. Expulsão de demónios. Lucas 4, 40 e 41. Creio que eu já li este texto, mas vamos passar por lá outra vez. Lucas 4, 40 e 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demónios. Dá a entender, o texto dá a entender que é na ação da imposição de mãos, na ação da imposição de mãos, os demónios eram expulsos. Os demónios eram expulsos. E agora estou-me a lembrar do endemoniado de Gadareno também. O endemoniado de Gadara. Que os demónios iam saindo e saindo. Né? Confissão para sair e imposição de mãos. E também de muitos saíam demónios clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Mateus 10, 1. Aqui um pouco mais para trás, Mateus 10, versículo 1. A palavra diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ok? Como nós já vimos atrás, a oração por cura está ligada à imposição de mãos. E nós vemos aqui que expulsão de demónios também está ligada à imposição de mãos. Ok? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ok? Lucas 9, versículo 1. A palavra diz, Lucas 9, 1 diz: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curarem enfermidades. Ok? Continuando. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando a todos quem? Curando os oprimidos do diabo. E nós lemos todos aqueles textos atrás que falam que Jesus impôs as mãos para que as pessoas fossem curadas e que fala que demónios saíram delas. Espíritos de enfermidade saíram delas. Ao impor as mãos. Ok? E aqui diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, curando a todos os oprimidos do diabo, alguns sim dizendo só uma palavra, alguns só falando uma palavra, outros com imposição de mãos, ok? Porque Deus era com ele. Lucas 11, 14. Lucas 11, 14, que diz: E estava ele expulsando um demónio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo do demónio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Ok? Lucas 13, 10 a 13. Lucas 13, 10 a 13, a palavra diz: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que já há 18 anos, como eu já li, e andava encurvada, não podia de modo algum endireitar-se, e vendo Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Este já tinha lido, ok? E basicamente são estes os textos que eu tenho, ok? Sobre esta situação da imposição de mãos. Glória a Deus. Então vamos recapitular, antes de eu fechar, vamos recapitular
amados irmãos, vamos recapitular aquilo que falei, só para ficar com um conhecimento geral. Imposição de mãos. Para que serve? Quais os contextos da imposição de mãos? Consagração ao ministério, ordenação pastoral. Com isto não estou a dizer que os pastores são mais que os outros. Não é isso. Todos somos discípulos de Jesus Cristo. Todos nós podemos impor as mãos. Ok? Mas convém haver ordem na igreja. E é nesse sentido que eu falo. Consagração ao ministério, por parte de pastores. Ok? Imposição de mãos, por parte dos outros líderes. Por parte do corpo do presbitério da igreja local. Ok? Primeira aplicação para a imposição de mãos. Segundo, para abençoar, para orar. Para orar, para abençoar alguém. Terceiro, por cura. Vamos orar para que a pessoa seja curada. Quarto, transferência de dons espirituais para o serviço do reino. Eu aqui gostaria de fazer uma ressalva. E é no sentido mesmo da ordem. Ok? Porque era aquilo que eu estava a falar há bocado. O pastor não é mais que ninguém. O líder não é mais que os outros. Estão a ver? Mas os textos que nós temos voltado para isto é para o serviço da igreja. Comunidades que estejam a reunir em casa, comunidades locais também dá a orar pelos presbíteros das mesmas. A igreja reunir-se, se não houver um corpo de ministros local, não tem problema, os discípulos ali reúnem-se, oram pelo líder, para que Deus tenha a misericórdia do líder e Deus venha a derramar dons de sabedoria, que Deus venha a derramar dons sobre o líder. Não tem problema algum, porque o pastor não é mais que ninguém. É uma ordem que Deus estabeleceu no seu reino apenas. Ok? Apenas tem mais responsabilidade o pastor. Ok? Tem mais responsabilidade. Ser pastor não é galão. Pastor não é galão. É responsabilidade, é serviço. Assim como Jesus se deu a si mesmo por nós. E pagou o preço da nossa salvação. E serviu os homens. Assim, os pastores têm de servir as suas ovelhas, ok? O pastor não é o maior do rebanho. O pastor não é uma celebridade. Não, o pastor é servo, assim como Jesus Cristo foi. O pastor é servo. E creio que não há dúvidas nenhumas disto. E todos os dons que o pastor vai receber da parte de Deus, da graça e da glória de Deus, é para serviço da igreja. É para serviço dos santos. É para serviço da igreja e pessoas também que vai visitar. É para servir a comunidade e pregar o Evangelho e levar o Evangelho. Assim como o pastor fala também no geral do cristão, que quer estar ativo na obra de Deus, que quer fazer visitas, quer visitar pessoas, que quer estar ativo, que quer ir às cadeias pregar, que quer ir às ruas pregar. Amém! Chama o corpo local da igreja, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, para que Deus derrame por graça dons sobre a sua vida. Ok? É neste sentido, se estiver a congregar em casas, locais, chama os irmãos, chama os pastores que estão lá na casa. Orem sobre ele e sai. E vai pregar o Evangelho. Ok? Orem sobre ele para que Deus tenha misericórdia e derrame dons sobre ele e o use como vaso de honra. Ok? Esta é a parte de transferência de dons espirituais. E último, expulsão de demónios. A expulsão de demónios está intimamente ligada à cura. Porquê? Porque algumas pessoas, não digo todas, estavam doentes porque tinham espíritos de enfermidade no corpo. Ok? Meus amigos, deixem-me vos dizer, isto dá lugar para outro tema, para uma outra pregação. Ok? Que é, há várias causas para a doença. Pode ser pecado. O paralítico de Betesda, amigos, esteve lá 38 anos. O paralítico de Betesda esteve lá 38 anos no tanque de Betesda. Por causa do pecado. Jesus diz, olha, eis que agora já está são, mas não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Aí era pecado. A mulher que estava encurvada, que estava paralítica há 18 anos. Aí foi espírito de enfermidade que estava sobre a vida daquela mulher. Querem outro exemplo? Um exemplo para a glória de Deus. João 9, o cego de nascença. Uma pessoa que nasceu cega, irmãos. Vocês conseguem imaginar isto? Uma pessoa que nasceu cega. Mas Jesus apareceu. Tenho que fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém pode trabalhar. João capítulo 9. Querem ver?
João capítulo 9, cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Os discípulos pensavam que ele estava assim por causa do pecado. Okay? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Glória a Deus. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aqui vemos que a obediência do cego contribuiu. Glória a Deus. Então, temos estes 3 casos. Ok? A mulher que tinha o espírito de enfermidade, o paralítico de Betesda, que estava lá há 38 anos, em João 5, se quiserem ver, se não estou em erro, é João 5, que estava lá há 38 anos por causa do pecado. Não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Tenham isto em atenção. E aqui em João 9, vemos que este cego nasceu cego para que manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, o que é que nós podemos dizer acerca da cura e da expulsão de demónios? Neste caso, acerca da cura, nós nunca sabemos o porquê da pessoa ter aquela enfermidade. Pode ser pecado, pode ser um espírito maligno que está ali, ou pode ser também para que o nome de Deus seja glorificado através daquela doença. Ok? No fundo, Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Ok? Às vezes, com a enfermidade, a pessoa está a buscar mais a Deus. Se a pessoa for curada naquele momento e a pessoa não busca a Deus. Ok? Deus está por trás do pano. Ok? Quero agradecer a Deus por sua vida. Olhem, tentei explicar o melhor possível dentro daquilo que também o Senhor me levou a estudar e tem trazido à minha vida. Tentei explicar o melhor possível aquilo que consegui. Peço perdão se ficou alguma dúvida ou se ficou alguma questão. Mas tentem procurar-me ou tentem pesquisar também de servos de Deus, de homens de Deus. Mas acima de tudo orem, busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor a direção, busquem ao Senhor esse entendimento, ok? Mas também procurem, tentem ver em homens de Deus, em teologias bíblicas, também é muito bom e recomendável, ok? Eu vou orar por vocês neste momento para fechar. Senhor nosso Deus e Pai, quero entregar cada ouvinte, quero entregar cada pessoa que chegou até aqui. Obrigado, Senhor, que se sintam edificados pela palavra que acabei de falar. Não a mim, porque o meu nome não é merecedor de glória nenhuma, o meu nome é o mais pequeno dentre os homens, mas ao Teu nome dá glória. Ao Teu nome dá glória, Jesus, para sempre. Senhor, quero entregar cada ouvinte, quero entregar cada necessidade nas Tuas mãos, pedindo por Sua graça o Senhor possa ministrar à vida deste ouvinte e desta ouvinte, Senhor, a necessidade, Senhor, que esta pessoa tem. Pai, para a glória do Teu nome, Tu podes todas as coisas, nós somos limitados, mas o Senhor não. Quero-Te entregar este dia e quero-Te entregar este momento em que partilhei esta palavra. Para a glória e honra e louvor do Teu nome. Por graça, Senhor, por graça Te peço, segundo a Tua vontade, que os ouvintes possam ser edificados pela palavra que foi partilhada por mim. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Que Deus nos abençoe, amigos. Forte abraço. Qualquer coisa, perguntem-me. Tem os 5 pontos: consagração ao ministério, abençoar, para cura, para transferência de dons para o reino e expulsão de demónios, ok? Deus vos abençoe. Qualquer coisa, comentem, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, se assim quiserem. Mas eu gostava muito de ter o vosso apoio. Eu agradeço e também agradeço a quem já tem apoiado e tem continuado a apoiar, ok? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.